Bem, gente, eu vou agora para o último tópico, porque essa live é VaptVupt, essa live é pontual, é para você entender o que está acontecendo. Nós estamos vendo, assistindo a morte de um mundo e o renascimento de outro. O Wellington foi muito preciso quando falou: ninguém vai lutar com a Rússia, ninguém vai brigar com a Rússia, ninguém vai brigar com a China. Não dá para fazer o que o exército de Formosa, que ao contrário do que a Rússia está fazendo, a China vai cercar Formosa, ou Taiwan, junto com a Rússia, e não vai entrar ninguém. Vai ser o Capitão Nascimento. Nascimento. Capitão Nascimento vai chegar assim: não sobe ninguém, não vai subir ninguém, não vai entrar lá ninguém. Aquilo é uma ilha, porra. Aqui tem 5% do tamanho da Ucrânia. Tem 20% da população, 25% da população da Ucrânia, mas tem 5% da sua área e é uma ilha. É cercar e acabou. Exclusão aérea e acabou. E ninguém vai para lá. Os Estados Unidos arrumou bases para colocar na Filipina. Bem, quem conhece a história sabe o que aconteceu com a base da Filipina, que os americanos tiveram lá na mão dos japoneses. Os japoneses chegaram lá, fizeram todo mundo de Big Mac. Mataram a metade em campo de concentração e botaram os americanos que estavam lá, aquartelados lá, e não eram pouco, não, eram mais de 40 mil, né? Lá de escravos, durante 3 anos na guerra. Então, dá para ver mais ou menos o que sobra aí. Terceiro ponto. Wellington, dessa você entende bastante, porque você participou dentro da trincheira. Guerras regionais é o último cartucho da NATO? Sim, Rubão, é isso. Os norte-americanos e os países membros da NATO precisam de instabilidade no planeta para que possam ganhar uma sobrevida. Do contrário, terão que admitir uma derrota vergonhosa que já está acontecendo em solo ucraniano, e é importante que seja repetido isso, em solo ucraniano. Eu estou falando da Ucrânia, eu estou falando do solo da Ucrânia. E por que isso? Porque a Rússia ainda não decidiu se vai tomar a Ucrânia toda. É por isso que é uma operação especial. Na medida em que as reações engajadas através de países liderados pelos Estados Unidos entram na disputa dentro da Ucrânia contra a Rússia, os russos vão utilizando uma tática que o Rubem já falou aqui várias vezes, eu já falei várias vezes, que é de avanço, recuo e avanço consolidado. E ninguém tem como tomar isso. Primeira coisa, só sobre a questão da batalha em si. Em 48 horas, no máximo, talvez um pouco menos do que isso, os ucranianos perderam o total controle sobre o espaço aéreo. Eu repito muito isso, porque isso é a base de tudo, para que você não tenha medo de dizer que a Ucrânia já perdeu. E quando eu falo Ucrânia, eu falo OTAN, NATO, não é? Porque são eles que estão lá. Já nos 2 primeiros dias, não tem condição. Quem não domina o próprio espaço aéreo não tem condição de ganhar uma guerra. E essa instabilidade, eu comentei logo na abertura aqui sobre o Sudão. E o Sudão foi uma espécie de laboratório para despoletar guerras regionais na tentativa de ocupar a China e a Rússia com outras guerras. Mas, em relação aos países africanos, por exemplo, os países africanos não vão mergulhar na piscina vazia da NATO, dos países membros da NATO. Não vão. Isso já está consolidado. Pode haver uma guerra na América Latina? Sim, pode. Pode ser no norte, na floresta amazônica? Pode. Envolvendo... começaram a dizer aí sobre morticídio, eles inventam as palavras engraçadas, de índios, de tribo que nem existe, né? E
eles podem querer armar esses índios e, a pretexto de uma intervenção internacional para proteção e contra um holocausto, contra um apartheid, etc., eles irão intervir. Mais uma guerra. Pode acontecer. Não pensem que o Brasil está fora dessa possibilidade. É uma possibilidade real. A construção de uma guerra dentro do Brasil é uma coisa real, certo? Mas pode ser também Venezuela, pode ser essa região aí que tem muita riqueza. No continente africano, lá no leste da República Democrática do Congo, não sei se vocês estão lendo sobre isso, está acontecendo uma instabilidade que Angola interviu agora com as Forças Armadas, e também alguns outros países enviaram tropas, para além daquelas tropas das Nações Unidas, estão lá há 20 anos e só pioraram. Antes era um grupo, o M23, e agora são mais de 50, mais de 100 grupos. Eles multiplicaram grupos de instabilidade. Mas agora as coisas estão acalmando. E é possível que novos focos de guerra sejam espalhados no planeta com esse único objetivo: dispersar a opinião pública, entreter e produzir gastos para a China e Rússia na tentativa de enfraquecê-los. É uma loucura. É o último cartucho da NATO, mas é um cartucho com pólvora molhada. Não vai dar certo. Posso lhe antecipar aqui. Vai falhar, já falhou, já falha no projeto. Não se faz guerra sem dinheiro. Joe Biden, nesse momento que a gente está fazendo essa live, está ligando para o presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é da oposição, mas é tudo a mesma coisa ali. É igual a Bolsonaro e Lula. Na hora de defender a economia, é aquela economia de Paulo Guedes. Tá? Se você tirar a máscara de Haddad, você vai ver que é Paulo Guedes que está ali embaixo. É a mesma coisa. Então, eu acho que esse orçamento vai ser aprovado. Aí vai ter ressalva, vai ter uma série de coisas para dizer que foi um esforço, blá, 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 e aí vão continuar imprimindo dólar, aquela mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Assim, um filme que se repete. Eu não sei como eles conseguem ainda achar que alguém vai acreditar. Aí você fala, e se não aprovar? Se não aprovar, é a consolidação de uma quebradeira que, como eu falei no início da live, já está muito difícil de esconder. Já está muito difícil de esconder que esses países que estão botando essa pose toda estão quebrados. Minha gente, quebrados é essa expressão, porque a economia real não está mais com eles. A economia real, eles trocaram a produção. Eu vou dar um exemplo aqui da Suécia, já que eu estou aqui. Volvo, Scania, Electrolux, Saab, assim, Skype, Spotify, tudo que você pensar, certo? Tudo que produzia emprego, renda, que tinha uma indústria, inclusive, que, né, no caso de automóveis, a Tetra Pak, que cuida de reciclagem e etc. Tudo isso saiu daqui. Tudo isso foi vendido. Os carros da Volvo são produzidos na China. O design é sueco, só. Então, as unidades estão fora da Suécia. E por isso esse desespero. Aí você pergunta, como é que esse país se submete assim, faz o que os americanos querem? Né? Porque a elite trocou. A elite que foi formada com dinheiro do Estado, como todas as elites, né? Ela trocou a produção industrial, a produção real, por bolsa de valores, por planilha. Então, hoje, essa elite da Alemanha, da Suécia, da Finlândia, Dinamarca, Noruega, etc., essas elites, elas precisam dessas guerras, porque o caos será instaurado.
O declínio está consolidado, eles precisam anunciar, mas estão com medo, então eles precisam desse entretenimento. Então, Rubem, o último cartucho é esse, produzir guerras regionais, mas não terão sequer condição de mantê-las, porque não se faz guerra sem dinheiro. É isso aí. Perfeitamente. Nós estamos voltando aos primórdios. Nós estamos voltando ao início, talvez, do século XIX, meados do século XIX, indo para o século XX. O Oriente, a porção oriental do planeta, a porção não europeia caucasiana, ou Ocidente do Norte, como eu chamo, que nós, como latinos, somos excluídos, e os eslavos também. A única coisa é que os eslavos sabem que são excluídos. O ibero-americano, não. Ele continua na ilusão que ele é tratado como igual, que ele é o homem branco europeu médio, e não é. Ele não é. Ele é um excluído do sistema também. Mas ele acha que isso daí ele faz parte desse negócio. Nós, quando você ouve a palavra nós, ele simplesmente acha que faz parte dessa história. Não faz. Nós não fazemos parte disso. Nós somos latinos, latrinos. Nós não fazemos parte dessa camarilha que manda no mundo. Mas nós estamos voltando aos primórdios. Os primórdios é que riqueza não é papel, riqueza não é planilha. Riqueza é aquilo que você tem capacidade de produzir. Por isso que o empresário idiota, o agricultor idiota, o idiota idiota, ele baba espuma de ódio com o comunismo, isso aqui está virando negócio, toda palavra que ele tem para falar da China é depreciativa, tudo que ele tem para falar do Oriente é depreciativo. E depois, na hora de pegar o seu sustento, o seu dinheiro advindo da riqueza, a riqueza quem dá é a terra. A riqueza quem dá é a terra. É o princípio da inflação. O que é inflação, basicamente? Como eu sempre falei, inflação significa que você tem uma caneta para vender e você inventa uma moeda para valer o valor dessa caneta. Então, uma caneta, uma moeda. A moeda só serve para comprar caneta. Essa caneta serve para escrever. Ela tem uma utilidade. Ela tem uma praticidade. Você precisa mesmo da caneta. Não. Agora eu vou fazer uma coisa. Quanto vale uma caneta? Vale uma moeda. Imprimi outra moeda. Fiz 2 moedas. Agora eu tenho 2 moedas. Cadê a segunda caneta? Apareceu uma segunda caneta aqui. Eu tinha uma moeda e uma caneta. Isso aqui é básico. Isso aqui é para você ensinar para o seu filho, para o seu neto. Isso aqui é o princípio da inflação. Uma moeda vale uma caneta. Isso aqui é o valor intrínseco. Imprimir uma segunda moeda, que não vale de nada, só serve para comprar alguma coisa. Não serve de nada. Estou aqui com 2 moedas. Apareceu a segunda caneta? Não. Então, essa moeda perdeu metade do valor. Isso é inflação. Isso é inflação. Porque não há relação direta entre o dinheiro que você tem, que você imprimiu, que você fez, que você fabricou, e o bem fabricado. Só que a China, quando imprime uma segunda moeda, ela tem uma segunda caneta. Aí ela tem 2 moedas, 2 canetas. Ou então, melhor, ela continua com 2 moedas e tem 4 canetas. Aí o dinheiro dela se valorizou. Sabe por quê? Porque esse dinheiro tem fundo. Isto é o fundo que mantém esse dinheiro.
Isto é um dinheiro não fiduciário. Isso é um dinheiro baseado em indústria, em produção. Só a produção do dinheiro não te dá nada. Os Estados Unidos e a Europa hoje só fazem isso. Se você assistir aquele filme, aquela série, a primeira, as outras eu não vi nem assisti depois, La Casa de Papel, que eu só fui ver lógica no último capítulo. Você vai ver isso aqui. É isso aqui. Você tinha uma caneta, tinha um dinheiro, você começou a imprimir dinheiro e não apareceu outra caneta. Só que você fez crer às pessoas que você tinha outras canetas. Fica tranquilo, confia em mim, eu sou sério. Eu estou imprimindo outro dinheiro porque eu tenho outra caneta. Você, além de ser sério, você tem uma 45 na cintura, você tem um armamento nuclear, então ninguém vai entrar na sua casa para te perguntar se você produziu outra caneta. Só que agora o pessoal está entrando. Porque a Rússia fez todo mundo perder o medo. Fez com que o Uganda mandasse os Estados Unidos para o inferno. Fez com que a Namíbia, um país com um PIB igual ao de Duque de Caxias, mandasse os Estados Unidos, a Alemanha, todo mundo pastar. Tá? Então, isso daqui é um exemplo prático. Você não sabe o que é inflação, é isso. Inflação é isso. Você produzindo uma segunda moeda, você não vai aparecer o segundo produto. Se uma moeda compra um pé de alface, é melhor você plantar outro alface para ter 2 alfaces, porque a segunda moeda não vai te dar outro pé de alface. E você precisa do pé de alface, não da moeda. Tá? Espero ter sido claro com isso aí.